Eu quero saudar mais uma vez você que chegou aí, que entrou aqui no nosso encontro, agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Esse encontro é um encontro de homens, não é um encontro de meninos. Então, muita coisa que você vai ouvir aqui são coisas que nós como homens precisamos ouvir, tá? Eu preciso ouvir. Essa é uma mensagem que eu já fiz algumas vezes e é uma mensagem que eu preciso ouvir. A mensagem de hoje é uma mensagem para homens bíblicos, para homens espirituais. Para homens como eu e você que estamos aí lutando para nos manter em pé. Tá? Então a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é Os Passos, quais são os passos para a queda de um homem bíblico? Quais são os passos? Então, é importantíssimo demais que você compreenda que um homem bíblico pode cair como qualquer homem. É importante nós entendermos que o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós estarmos envolvidos nas coisas de Deus, não exclui de nós a possibilidade de cair. Aliás, se tem uma pessoa que o diabo quer fazer cair, é você. Porque ele sabe que se ele conseguir derrubar um homem bíblico, ele vai conseguir derrubar muitas pessoas junto com ele. Então, você é o grande alvo do diabo. Você é esse grande alvo. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família, e ele vai fazer isso através de você. Ele vai tentar, pelo menos, né? Fazer isso através de você. Então, a mensagem de hoje, o estudo de hoje, é um alerta para que eu e você possamos abrir os nossos olhos e entender que o diabo está trabalhando. E eu quero que você entenda hoje aqui os passos que esse personagem bíblico deu para que ele caísse no pecado. Tá? Eu, eu admiro demais a palavra de Deus, o fato de que a Bíblia ela conta a história de homens, de heróis, mas ela não esconde os seus pecados. Ela não exclui as suas falhas. Então, as histórias bíblicas, elas estão repletas de homens espirituais, de homens bíblicos, de homens que foram referências de moralidade, de espiritualidade, de santidade, mas em algum momento esses homens também caíram. E isso é uma esperança para mim e para você, né? Porque se homens como Abraão, como Jacó, como Davi caíram, o que que resta para mim? O que que resta para você, para cada um de nós? Então, nós podemos cair, podemos pecar, faz parte desse processo enquanto estivermos nessa terra. Mas abra os seus olhos, eu quero que você hoje abra os seus olhos e entenda que grandes pecados, terríveis pecados, eles não acontecem de repente. Terríveis pecados, grandes pecados, eles são precedidos de pequenos passos, de pequenas concessões que nós vamos dando ao diabo para que ele nos derrube. Então, é sobre essas pequenas concessões que eu quero falar nessa manhã, tá? Então, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido. Nós vamos falar sobre Davi. A Bíblia apresenta Davi, ou nas suas credenciais, o coloca como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração.
de Deus. E quando a gente olha para esse homem segundo o coração de Deus, e se você puder aí, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, no capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 13. Aqui em 1 Samuel 13, nós vamos ver que a primeira menção a Davi, ainda não menciona o nome Davi, mas já menciona, o texto fala sobre ele, né? 1 Samuel 13, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz ali. Ali diz o seguinte: já agora não subsistirá teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto é uma referência a Davi, né? Então aqui Samuel falando agora a Saul, dizendo, né, depois do episódio dele da desobediência, né, de Saul, ele desobedeceu como rei, e agora Deus olha para Saul e diz assim: Saul, eu já escolhi um outro homem que vai governar o meu povo. E esse homem, diz o texto, será um homem que me agrada, que me agrada. E o texto diz que o homem que agrada a Deus, e vai dizer no final do texto, né? Por quê? Porque você, Saul, desobedeceu, você não guardou o que o Senhor te ordenou. Então aqui a primeira referência a Davi é a referência de um homem que agrada a Deus. Por isso ele vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. É um homem que agrada a Deus. É um homem que agrada a Deus. Se você for agora ali em 1 Samuel 16, pula aí 2 capítulos. Agora nós vemos a escolha de Davi, né? Agora a unção de Davi. E Samuel vai até a casa de Jessé, começa a ver ali os filhos de Jessé, e dentre eles, né, todos eles foram passando, e Deus foi dizendo não, 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 até que no verso 6, no verso 6 passa ali Eliabe, né, o mais velho, e aí Deus olha Samuel, perdão, Samuel diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel olhou para Eliabe, camarada forte, alto, falou, só pode ser esse, né? Não tem como ser outro. E o verso 7 diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Um homem de Deus é um homem que Deus enxerga muito mais do que músculos, muito mais do que aparência. Ele enxerga, aliás, Deus ele enxerga você já transformado. Isso é uma coisa obviamente divina e maravilhosa, é a onisciência de Deus, por saber de todas as coisas, ele sabe quem você pode ser a partir da sua transformação. Ele te vê além da aparência, além do que você é hoje. Deus consegue ver aquilo que está lá dentro do seu coração, guardadinho. Até esse momento, Davi não passava de um pastor de ovelhas, de um menino que cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas de uma pequena família da Judéia. E Deus já olha para esse menino e já sabe que esse menino se tornará um grande rei em Israel. E aí então ele é ungido, o verso 13
vai dizer ali, né? Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, quando falamos de Davi, na nossa mente vem um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem que Deus vê o interior e vê que é um homem que vai guardar os seus mandamentos, que vai servir a ele. E Davi agora é escolhido como rei de Israel. E aí você conhece a história, o episódio com Golias. Davi mata Golias. Davi é levantado ali como um dos guarda-costas de Saul. Depois ele é perseguido por Saul. E enfim, ele é colocado no trono. E aí nós vamos ver ali Davi realizando inúmeras façanhas, conquistas, tendo um reino próspero. E agora nós chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel. Abra aí a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 11. E agora em 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ver aí os passos para a queda. E eu quero que você preste muita atenção nesses passos, porque a tendência natural é nós olharmos para pecados grandes, como o adultério, por exemplo, e quando nós ouvimos sobre esse pecado e vemos pessoas que passam por essa situação, e infelizmente nós temos visto muito isso em todos os lugares, inclusive dentro das nossas igrejas. E a nossa tendência é olhar para o adultério com ranço, né? Puxa vida, que pecado terrível. E é terrível mesmo. Só que eu quero que você entenda que alguém que adultera não começa adulterando. Alguém que cai no pecado do adultério, cai nesse terrível pecado, ele comete antes outros pecados. E esses outros pecados, eles são a base, o alicerce para, né, esses pequenos pecados são alicerces para grandes pecados. E aí o relato bíblico, agora vamos até o relato bíblico, em 2 Samuel 11, o texto começa dizendo o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção aqui. Um homem de Deus jamais deve sair da batalha. Homens de Deus jamais saem da batalha. Você não foi chamado para ficar em casa enquanto há uma guerra acontecendo. O primeiro passo de Davi para a sua queda foi o passo da terceirização. Ei, homem, pare de terceirizar a sua função. Você foi chamado por Deus para educar os seus filhos. Mas sabe o que os homens de hoje estão fazendo? Estão terceirizando essa função para as mães, estão terceirizando essa função para as escolas, para as igrejas, para os pastores. Eu e você fomos chamados para governar a nossa casa. Mas sabe o que muitos de nós estamos fazendo? Estamos terceirizando essa função para nossas esposas, por exemplo. E hoje é muito comum você ver crianças que, ao pedir alguma coisa, vão pedir alguma coisa para o seu pai, pede para o pai e fala assim: pai, posso fazer tal coisa? A resposta
automática desse pai é: fale com a sua mãe. Não é isso que a gente vê muitas vezes? Fale com a sua mãe. O que é isso? É de alguma forma terceirizar a sua função como homem. E nós estamos abrindo mão das nossas responsabilidades, das nossas funções, né, para que a gente possa ter tempo para as nossas coisas, para aquilo que nos agrada. Eu tenho dito que homens bíblicos não têm tempo para brincar com outros homens. E esses dias eu disse isso em uma igreja, e aí depois no final um homem veio conversar comigo e falou: "Poxa, Tilly, mas a gente não pode mais fazer nada, agora é só dentro de casa, é só fazendo isso e aquilo". Eu falei: "Amigo, não é essa a questão. Você pode ter o seu momento, você pode ter a sua atividade, mas assim, depois que você fizer todas as atribuições que são correspondentes a você, se ainda tiver tempo para você fazer alguma coisa, faça. Mas deixar as suas atribuições para poder fazer aquilo que você gosta de fazer, amigo, você não está sendo um homem bíblico". Então eu conheço, e eu já conheci, e eu já fui esse homem, né, por exemplo, de usar o exemplo aqui, de jogar bola 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, o camarada tá lá 1, 2 horas, às vezes pega um domingo, vai uma manhã inteira, né. E aí o cara chega em casa cansado, e aí chega e já quer assistir um futebol, já quer ver outra coisa e quer dizer, a vida dele é trabalho e lazer. E de vez em quando, sexo, né. Quer dizer, não tem discipulado, não tem culto familiar, não tem, a bênção, não tem instrução, não tem correção, não tem disciplina, não tem lazer com aqueles que você deveria ter lazer, que é a sua esposa e os seus filhos. O nome disso é terceirização. Homens, Mais para baixo, mais para esse baixo. é o primeiro de todos os pecados de um homem, a terceirização. Esse é o primeiro de todos os pecados. E ele é trágico porque muitas vezes ele é imperceptível, ele é justificável, né? E aí a gente justifica a nossa omissão, a nossa ausência, dizendo: eu trabalho demais, eu estou cansado demais, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo. Vocês já ouviram, eu vou falar sobre esse tema aqui, sobre a questão da ociosidade, né? Mas o primeiro aspecto é a omissão, é a terceirização. Então, o meu primeiro apelo para você, homem, é: assuma a sua função, assuma a sua responsabilidade, determinada por Deus. E eu tenho conversado com muitos homens que simplesmente não sabem qual é a sua função, não entendem qual é a sua função. E nós estamos aqui todos os sábados, há 2 anos, praticamente, todos os sábados, estudando e aprendendo qual é a nossa função. E eu posso dizer para você, nós vamos continuar aqui todos os sábados, falando, ministrando, para que cada vez mais homens possam compreender o seu papel, a sua função. Então, se você não sabe qual é a sua função como homem bíblico, gente, estude, procure, manda mensagem para mim, me pergunte, converse comigo, ou com homens espirituais que você conhece, e fala: puxa, eu preciso de ajuda, eu quero entender qual é a minha função, qual é o meu papel, né? Não saber, tudo bem, acontece. Agora,
ignorar isso, né, não buscar, então isso é trágico, tá? Então, é o apelo que eu faço a você aqui, entenda a sua função, para você não terceirizar, para você não colocar nas mãos de outra pessoa. Então, o primeiro passo para a queda de Davi, desse homem bíblico, desse homem espiritual, foi terceirizar a sua função. Foi abrir mão do seu papel como um homem bíblico, como um homem espiritual. Davi deveria estar na guerra. E diz o relato que ele mandou Joabe. Ele deveria estar na batalha, mas ele preferiu, dessa vez, se excluir dessa batalha. E por que ele se excluiu? Provavelmente, porque o texto vai dizer que, mesmo sem Davi, Israel estava vencendo, provavelmente, Davi estivesse naquele momento ali pensando assim, a batalha já está ganha. Olha aqui um outro passo para a queda. Essa autossuficiência, essa falsa segurança de que está tudo bem. E aí eu sei que há homens que colocam a sua segurança no seu dinheiro, nos seus negócios, na sua empresa, no seu emprego, nos seus recursos. E aí preferem, né, descansar ali nos seus recursos pensando, tá tudo bem, né? Eu tô com crise no casamento, eu tô com os filhos fora da igreja, mas eu tenho dado tudo para eles, eu tenho dado recursos, não falta nada. Então, tá tudo bem. E aí a gente fica se enganando, sabe? A gente fica dizendo para nós mesmos, tá tudo bem, tá tranquilo, sabe? Dessa vez eu não vou, eu vou terceirizar aqui porque eu tenho outras coisas mais importantes. Davi terceirizou a sua função. Davi deveria estar na guerra, mas a autossuficiência, a, a sensação de que era possível derrotar o inimigo sem a presença dele, só colocando ali os seus subordinados, né? E aí muitos de nós fazemos isso ao delegar as nossas funções para as nossas mulheres, para as nossas esposas, delegamos essa função e aí abrimos mão do nosso papel. Davi deveria estar na guerra, mas ele escolheu ficar em casa. E aí, quando nós vemos essa decisão, a decisão de terceirizar, logo na sequência, o texto vai dizer o seguinte, olha ali a sua Bíblia, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Então aqui está aquilo que eu diria que é a tempestade perfeita. É o ápice para o inimigo, tá? Um homem que terceiriza suas funções. E quando você terceiriza suas funções, automaticamente vai sobrar tempo para você fazer outras coisas. E no caso de Davi, ao terceirizar a sua função, o que ele escolheu fazer com o tempo que lhe sobrou? Ele escolheu ficar ocioso. Aí, ocioso. A Bíblia diz que era tarde quando ele levantou da sua cama. Homem, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se levantou de tarde? A Bíblia diz que era tarde quando Davi se levantou da sua cama. Quando foi a última vez que você se levantou em uma tarde? Não foi de manhã. Você passou a manhã inteira dormindo. Sei lá o que ele fez na noite anterior para que ele pudesse passar ali a manhã inteira dormindo, mas ele dormiu a manhã inteira. E diz o relato que ele se levantou numa tarde do seu leito. Ele se levantou e começou a passear pelo seu terraço. Você já ouviu muita gente dizendo por aí a expressão assim que o homem ele precisa ficar na caixa do nada? Quem já ouviu aí, só levanta a mão aí para eu
para eu ter certeza que vocês ouviram. Já ouviram isso? Ah, o homem precisa ficar na caixa do nada. Gente, eu quero dizer para você que isso não é bíblico. Não existe essa de homem ficar na caixa do nada. Homens bíblicos jamais ficam na caixa do nada. Homens bíblicos, homens valentes, estão a todo momento vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai. O seu papel como homem não é jamais, em hipótese alguma, ficar na caixa do nada. O seu papel como homem é estar a todo momento vigilante, observando, em oração. Jamais permita-se ficar na caixa do nada. Jamais. Esse é um apelo que eu quero fazer a você. Jamais permita-se ficar ocioso. Vocês já ouviram, né? Que mente vazia é a oficina do diabo. O diabo, ele fica ao redor de você o tempo todo, olhando para você, observando você, e ele percebe e ele sabe dos seus momentos de fragilidade. E os maiores momentos de fragilidade de um homem são os momentos em que ele está nessa maldita caixa do nada, nesse maldito momento em que ele escolhe ficar tranquilo. Sabe, gente? Esse apelo que eu estou fazendo para que você entenda isso é porque eu tenho visto muitos homens bons, homens espirituais, homens que abençoam e que poderiam abençoar muito mais. Eu tenho visto muitos desses homens caindo e caindo miseravelmente. Vocês têm observado aí nas nossas igrejas, inclusive pastores, homens de Deus, todo todo ano a gente vê aí, ouve falar de pastores, de anciãos, de homens especiais que caem. E aí a gente olha e fala: puxa vida, como é que esse homem caiu? Eu estou te dando aqui o caminho. Esse é o caminho da queda, para que você se desvie desse caminho quanto antes. Então, terceirização, ociosidade. E aí, quando o diabo viu que Davi estava ocioso, havia terceirizado a sua função e agora estava ocioso, estava vulnerável, porque essa é a palavra, ocioso, o ocioso, ele é vulnerável. Aí então, Satanás, ele se apresenta. E queridos, sempre que você deixar, sempre que você dar brecha, o diabo vai se apresentar. O diabo vai aparecer para você. Ele pode aparecer para você através de uma proposta irrecusável de emprego. Ele pode aparecer para você através de uma proposta indecente de corrupção. Ele pode se aparecer a você por meio de uma linda e formosa mulher. Foi exatamente aquilo que apareceu para Davi. No momento em que ele estava no terraço, depois de acordar tarde, passeando pelo jardim, depois de terceirizar a sua função, o diabo vem e apresenta para ele uma linda mulher nua. Aqui diz o texto que ela estava tomando banho. E não era uma mulher qualquer. Era uma mulher, diz a Bíblia, muito formosa. Muito formosa. Vocês se lembram aí do nosso encontro que nós tivemos aqui com o Ricardo? É aquilo. Na história que ele conta, né? Que no momento em que ele brigou com a esposa, logo apareceram ali duas mulheres, uma loira e uma morena. E o diabo sabe como tentar um homem. Ele sabe. Aquela mulher estava ali diante dele. E aí agora, o próximo passo, diz o relato que Davi, ele viu
E, gente, tem algumas coisas que realmente é praticamente inevitável você ver, não ver, perdão. Inclusive hoje dentro da igreja, né? A maneira como algumas mulheres se vestem, dificilmente você vai conseguir assim não ver, porque vai passar na sua frente e você vai ver. Então, obviamente que quando passa à nossa frente, você vê, em uma fração de segundos, você toma uma decisão. E qual é a decisão? Desviar o seu olhar. Desviar completamente o seu olhar. Mas aqui Davi, ele viu, e diz o relato que ele continuou vendo. Ele permaneceu vendo. Então veja, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. A tentação é um instrumento para fazer você pecar. Mas você só cai em tentação se você decidir pecar. É assim que funciona. Porque o pecado é isso, é o livre-arbítrio, é a escolha deliberada para pecar. E o diabo sabe aquilo que vai tentar os seus olhos. Talvez há homens aqui que não são tentados por uma mulher, mas eles podem ser tentados pela corrupção, pelo ganho, pelo dinheiro. Há muitos que são tentados dessa forma, pela riqueza. Há outros que são tentados por outras coisas, de outras formas. Mas de maneira geral, o diabo sabe como tentar a cada um de vocês. Ele tem lá registrado aquilo que você gosta, da maneira como você gosta, aquilo que te faz pecar. Ele sabe disso. E aqui o que nós vemos é que ele sabia, ele só estava esperando essa chance para apresentar a Davi, ele agora apresenta. E aí aparece Batseba tomando banho, nua. E aí diz o relato que Davi viu, ela estava tomando banho, ela era formosa. E o verso 3 vai dizer que Davi manda perguntar quem é ela. Ah, ela é mulher de Urias, o Eteu. Urias, ele fazia parte dos valentes de Davi, da sua guarda pessoal, um dos grandes homens da Bíblia. E diz o relato que Davi, olha só, aí começou a premeditar, né? E aí então, o verso 4, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, e tendo se purificado da sua imundície, voltou para sua casa. Agora o que nós vemos depois de terceirizar, depois de ficar ocioso, depois de ver, depois de permitir no seu coração o desejo, que é o adultério com os olhos, ele agora vai consumar o ato do adultério. E, gente, esse adultério não foi um adultério qualquer. Ele era rei. Pergunto, Batseba tinha a escolha de dizer não? Será que ela tinha essa escolha diante do rei? A Bíblia não relata sobre isso, mas eu, Atilibre, entendo que essa mulher, por mais que ela possa de repente, sei lá, de alguma forma ter se insinuado ali por estar tomando banho nua, né? Fora, eu sinceramente não parei para estudar essa questão, mas eu entendo que por mais que ela tivesse falhado nesse aspecto, Batseba aqui não tinha mais escolha. Então, na minha visão, na visão minha, Atilibre, eu entendo que Batseba ela foi de alguma forma aqui abusada também. Então Davi não cometeu apenas adultério, ele abusou sexualmente dessa mulher. Ele coagiu essa mulher. E eu creio que não foi consensual, porque por mais que ela tivesse ido, ela não tinha escolha. Ela não tinha escolha. Então, Davi aqui agora, ele comete o pecado, ele sacia a sua vontade, a sua carnalidade e manda ela embora. E aí ele pensa, resolvida a questão, aliviei aqui a minha vontade, né? Fiz o que eu tinha que fazer, porque eu sou rei, porque
né? Aí não sei o que ele ficou pensando, mas passou-se um tempo e logo bateram na porta lá, e aí a Batseba chega e fala assim: Davi, ó, não desceu. Não desceu. E não desceu, e não desceu, e não desceu, e eu tô sentindo enjoo. Então eu quero te dizer o seguinte: eu estou grávida. Agora Davi tinha um problema nas mãos. E rapidamente Davi agora começa a pensar: vamos resolver o problema. Temos um problema? Vamos resolvê-lo. Gente, depois que a gente peca, depois que nós pecamos, a nossa tendência é exatamente essa: minimizar os danos de alguma forma. E de uma forma assim, tão inocente, é quase como Adão e Eva, quando tentam colocar lá as folhas de figueira para tapar sua nudez. Chega a ser ridículo, né? Pensar que ele conseguiria esconder esse pecado de alguma forma do próprio Deus. Então, Davi agora, diz o relato que Davi chama Urias. Não, Davi pensou, vamos resolver o problema, vamos resolver. Chama Urias. E ele chama Urias, conversa com Urias, diz assim: Urias, você está cansado, né, Urias? Imagina, como é que foi a guerra, como é que está lá o povo, Joabe, está tudo bem? Eita, tudo bem, estamos batalhando, lutando. Urias, faz o seguinte, imagino que você deve estar cansado, vai para casa, vai, cuida lá da sua mulher e amanhã a gente conversa mais. Só que Davi não contava que ele estava diante de um dos homens mais íntegros que a Bíblia relata, Urias. Um dos homens mais íntegros, e eu creio que foi o mais íntegro que Davi conheceu. E esse homem simplesmente ouviu a voz do rei, mas ele disse o quê? Não, rei. Eu vou deitar ali no cantinho junto com os servos. Pega a sua Bíblia aí. Olha lá. Ele não desceu, verso 9. Urias, porém, se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor. Ele ficou lá deitadinho no chão e não desceu para sua casa. E aí Davi soube, né? E aí diz ali, Urias não desceu para sua casa, então disse Davi: não vens tu de uma jornada, por que não desceu para sua casa? E a resposta de Urias é uma das respostas mais lindas que um homem de Deus já deu nessa vida. E na Bíblia, é o registro talvez um dos mais lindos que um homem pudesse ser capaz de dar. Quando ele diz ali, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com a minha mulher, tão certo como vives tu, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Você está percebendo aqui o confronto? Davi é confrontado com aquilo que há de mais íntegro, com aquilo que há de mais honesto. Homens de Deus, homens bíblicos, vocês em algum momento, quando caírem em pecado, vocês ainda terão a oportunidade de olhar para outros homens bíblicos, para referências morais e espirituais. E quando você olhar para essas referências, saibam que Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender. Aqui era o momento em que Davi, ao ver essa referência de moralidade, ele tinha que ter caído de joelhos diante de Deus e diante desse homem e ter confessado o seu pecado. Davi deveria ter. Gente, é inconcebível você ver um homem como esse na sua frente
e não se constranger. Mas Davi não foi constrangido. Diz o relato que Davi manda Urias novamente, depois o convida, verso 13, o convida para comer, beber, e ele agora tenta embebedar Urias, pensando, bom, Urias, bêbado, vai para sua casa, ele não vai não vai nem pensar. Gente, um homem bíblico, até bêbado, ele permanece íntegro. Mesmo bêbado. E Urias bêbado foi muito mais íntegro do que Davi sóbrio. Você está entendendo o que é isso? Que a integridade de um homem, ela não é capaz, não, quando um homem ele é íntegro na sua essência, ele não abre mão da sua integridade, nem por conforto, nem por lazer, e nem por justiça. Você percebe que Urias, tinha algum problema Urias ir para a sua casa? Afinal de contas, era o rei quem estava pedindo. Ele já estava ali. Por que ele não foi dormir em casa? Por que ele tinha que dormir no chão? Mas é que a moralidade, a essência da moralidade, ela vai além da nossa racionalidade. Urias nem racionalizou, ele simplesmente pensou: não vou abrir mão, não é justo, não é razoável. Você percebe que Urias é íntegro até mesmo no escuro, na escuridão de uma bebida, nem assim, nem isso foi capaz de desviar esse homem. E aí nós vemos que Urias não foi para sua casa. Pela manhã, verso 14. Davi escreve uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. E a carta dizia: ponha Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Então Davi agora pensou: bom, eu não vou conseguir fazer esse homem pecar, esse homem cair, eu não vou conseguir fazer esse homem ir para a sua casa e resolver o meu problema. Pois bem, então agora eu vou matá-lo. E veja o requinte de crueldade aqui. Ele determina a morte de Urias, e a sentença de morte de Urias ele coloca nas mãos de quem? Do próprio Urias. E por que ele coloca nas mãos de Urias? Porque ele sabe que Urias jamais vai abrir. Ele tem tanta. Ele foi tão impactado ali, ficou tão consciente, talvez de uma forma até irônica, com requintes de crueldade, de ironia, como quem diz assim: ah, você é tão íntegro assim, né? Pois bem, então agora você vai carregar com a sua integridade, você vai carregar o seu decreto de morte. E ele coloca nas mãos de Urias, e de fato Urias leva a mensagem e entrega nas mãos de Joabe sem ler a mensagem. Joabe recebe a mensagem. Gente, você consegue imaginar o impacto dessa mensagem no coração de Joabe? Tipo assim, gente, o que o rei está fazendo? Por que o rei está fazendo isso? Esse homem é um dos nossos maiores guerreiros. O Joabe conhecia Urias, sabia da integridade, da moralidade, mas Urias leva a sua sentença de morte e, de fato, ele morre na batalha pelas mãos e pelas espadas e pelas flechas do inimigo. Davi faz com que o inimigo mate Urias. E aí o mensageiro de Joabe envia mensagem para Davi, diz: tá feito, né? Eliminamos Urias da maneira como você pediu. Agora, olha o que Davi manda dizer a Joabe. Olha o que Davi manda dizer a Joabe, verso 25 do capítulo 11. Gente, isso aqui é para você entender até onde é capaz de ir um homem. Até onde é capaz de ir um homem.
no seu desvaneio, na sua imoralidade, no seu desejo, na sua carnalidade, até onde é capaz de um homem bíblico, cheio do Espírito Santo, mas foi dando brechas, e quando agora vem o pecado e vem a consequência do pecado, essa tentativa esdrúxula de tentar eliminar o pecado, eliminar as consequências do pecado. E Davi agora chega ao ponto de dizer, verso 25, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos. Gente, como pode um homem dizer isso, depois de ter feito o que fez? E ele agora tentando consolar Joabe, dizendo assim, Joabe, fica tranquilo, não se sinta mal pelo que você fez. Ele fez Joabe participar dessa trama maldita, porque Joabe não era tão íntegro quanto Urias, né? Porque se ele fosse íntegro como Urias, ele não teria obedecido ao rei, porque Urias não obedeceu. Por muito menos, Urias não obedeceu ao rei. Urias era, vai para sua casa. Urias não foi. Mas Joabe, que não tinha a mesma moralidade, obedeceu Davi e mandou matar Urias. E com certeza ele deve ter ficado triste com isso. E agora Davi diz assim: não se sinta mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Tipo, como quem diz assim: essas coisas acontecem, Joabe. Fica tranquilo, tá tudo bem. Continua aí a sua peleja contra a cidade. Fique tranquilo, fica animado. Volte para o seu trabalho, continue a sua função. Você tá vendo aqui, quando a gente começa a ver essas coisas e olha para esse homem, fala assim, gente, como pode um homem como esse ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Chega a ser difícil, né? Eu estou indo para o final dessa mensagem. Você está percebendo os passos da queda? Eu estou sempre relembrando aqui, né? Terceirização, delegando responsabilidades que eram suas, colocando sobre as mãos de outras pessoas. Ociosidade, tranquilidade, caixa do nada, né? É vulnerabilidade. É o momento que você está ali no controle, é o momento que você está ali no celular, sabe, ó, passando o dedinho de um lado para o outro, sem saber o que você quer, você está ali sem pensar, só na caixa do nada, né? Você acha que o diabo não está vendo você passando o seu dedinho ali? Você acha que o diabo não vê e não sabe o que você gosta de ver? Você acha que o diabo não sabe? Amigo, ele sabe. E ele vai colocar exatamente o que você quer ver. E tem um nome para isso, é algoritmo. O algoritmo, ele sabe exatamente o que você gosta de ver. E ele vai recomendar. Tá? Então, Davi chegou nesse espaço e agora, quando ele viu que a mulher estava grávida e agora ele precisava limpar a sujeira, ele começou a dar passos agora largos em direção a pecados terríveis. Agora nós não estamos falando de ociosidade ou de terceirização, nós estamos falando de adultério, abuso sexual. Nós estamos falando aqui de assassinato qualificado, premeditado, com requintes de crueldade, uma maldade sem tamanho. E depois aqui, de uma forma terrível, ele agora conversa com o Joabe, tipo assim, passando pano para ele mesmo, do tipo, fica tranquilo, tá tudo bem. Então ele pensou assim, bom, resolvi o meu problema, agora o que eu faço? Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. E diz o texto, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Homens,
até me aproximar aqui de vocês aqui, para dizer algo para vocês. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Nada do que você fizer vai estar oculto aos olhos de Deus. Deus sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você está vendo. Ele sabe o que você está pensando. E eu quero fazer um apelo aqui. Se há algum homem aqui neste grupo que está premeditando um pecado, em nome de Jesus eu te peço, afaste-se. Abra os seus olhos. Se em algum momento você estiver dando esses passos, terceirização, né, delegando sua responsabilidade, ou você está ocioso demais, com hobbies demais, com tempo de sobra. Gente, um homem bíblico não tem como ter tempo de sobra. Não tem como. Porque você tem que trabalhar, e quando você trabalha, você está lá. Ó, eu vou dar aqui rapidamente a rotina de um homem bíblico, tá? Presta atenção aqui. Um homem bíblico, ele é a primeira pessoa a acordar na sua casa. E ele já acorda caindo de joelhos. Não é assim, Cláudio? Cláudio participa da mentoria da Jornada do Valente. Ele sabe do que eu estou falando. O homem bíblico, ele acorda e a primeira coisa que ele faz é cair de joelhos na sua casa e clamar pela sua família, clamar pelos seus filhos, pela sua esposa. Depois ele vai passar tempo na presença de Deus, buscando a Deus em oração, na madrugada, clamando a Deus, em comunhão, estudando a Bíblia, espírito de profecia, lição da escola sabatina, alimentando o seu coração e a sua alma, em comunhão com Deus. Depois ele vai acordar a sua família e ele vai promover o culto familiar na sua casa, coordenado por ele. E ele sai, e ele vai se alimentar, e ele sai cedo para o trabalho, e ele passa o dia todo trabalhando em comunhão com Deus. Na sua mente, ele é um servo de Deus. Ele glorifica a Deus no seu trabalho. Então ele abençoa pessoas, ele fala de Deus para as pessoas, ele faz o seu trabalho com esmero, com dedicação. E quando ele chega do trabalho no fim do dia, o que ele faz? Ele vai passar tempo com a sua família. Ele vai abençoar a sua esposa. Ele vai ouvir o que ela tem a dizer. Ele vai passar tempo de qualidade com a sua esposa, conversando, ouvindo o que ela tem a dizer, como foi o seu dia. Esse homem vai abençoar a sua esposa com palavras. Depois ele vai passar tempo com os seus filhos, ganhando o coração dos seus filhos, brincando com os seus filhos, disciplinando os seus filhos, discipulando os seus filhos, ouvindo o que os seus filhos têm a dizer e dando palavras de afirmação, palavras de carinho, de afeto. E ele vai coordenar o culto familiar novamente. E quando ele vai para a cama, ele cuida novamente da sua esposa, cuida do seu coração, cuida da sua alma. Ele toma tempo para cuidar da sua esposa, saciá-la sexualmente falando. Ele sacia sua mulher. Ele a deixa plena. Pergunto a você, que tempo... Aí, essa mulher vai dormir, sabe o que esse homem vai fazer? Ele vai voltar para a sala para cair de joelhos novamente e adorar a Deus antes de ir para sua cama. Eu te pergunto, e olha que esse homem ainda vai servir a Deus, jamais, um homem bíblico jamais deixa de ir em cultos da igreja, é quarta, é domingo, é sábado, ele está em todos os cultos, com a sua família. Te pergunto, esse homem tem tempo para ficar ocioso? Um homem bíblico tem tempo para ficar zapeando na internet? Tem tempo para ficar 2 horas assistindo um jogo de futebol? Tem tempo para ficar lá, sei lá quanto tempo, brincando com outros homens? Gente, eu não estou dizendo para você que você não pode sair e jogar um futebol. Eu só quero que você coloque todas as coisas na sua devida
na sua importância. Prioridade. Exato, essa palavra, obrigado. Na sua prioridade, na sua devida prioridade. Então, Davi, ele fez de tudo para abafar o seu pecado, depois de dar todos aqueles passos. Mas a Bíblia diz que aos olhos do Senhor, o que Davi fizera era o quê? Mal. Era mal. Foi terrível. Quando você lê, que pensamentos você tem a respeito de Davi? Gente, eu fico assim indignado. Eu fico indignado de ver Davi. Mas imagine Deus. Deus viu toda aquela situação. E eu quero dizer para você, homem, Deus vê. Ele sabe. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder da sua família, você pode esconder do seu pastor, da sua igreja. Você não pode esconder de Deus. Então pare-se de se enganar. Se você, homem, que está me ouvindo depois aí, porque os nossos vídeos ficam aí no YouTube, as pessoas vão assistindo. E eu quero fazer um apelo para você que chegou nesse vídeo aqui, de repente, por acaso, e está aqui ouvindo essa mensagem, e quem sabe Deus está falando com você, porque talvez você esteja na situação de Davi. Eu quero fazer um apelo a você, aonde você estiver, pare o que você está fazendo. Imediatamente. Davi não parou. Ele continuou, ele seguiu. E ele pensou, resolvi o meu problema. Mas, e aí nós vamos para o final, nós vemos o capítulo 12. Capítulo 12, e eu só vou mencionar aqui. O profeta Natan vai até Davi, e esse profeta chega até Davi e começa a mencionar ali, né, uma história, uma pequena história, o relato de dois homens, um homem muito rico, com muitas ovelhas, e um outro bem pobrezinho que tinha apenas uma ovelha. Aí esse homem rico recebe um visitante, e aí, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele vai lá e pega uma ovelhinha, a única ovelhinha desse pobre, mata para fazer um churrasco com seus amigos. E aí essa história chega para Davi, e aí Natan pergunta para Davi, o que a gente tem que fazer com um homem desse? Davi ficou maluco, Davi ficou indignado. Davi agora, né, voltou àquela moralidade anterior, e Davi agora chega e diz assim, o verso 5 do capítulo 12, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Davi, ele dá a sua própria sentença. A sua própria sentença. E agora o que nós vemos é que o profeta Natan imediatamente olha para ele, sem rodeios, sem conversinha mole, direto no peito. Direto no peito. Ele olha para ele e diz assim, você é esse homem. Você é esse homem. Querido homem, todo homem que peca, em algum momento, terá que arcar com as suas consequências. E tão certo como vive o Senhor, tão certo como o ar que eu respiro, como o sol que nasce todos os dias, tão certo quanto isso, você vai colher as consequências do seu pecado. Porque as consequências, elas são inevitáveis. É uma questão de justiça. É uma lei da vida. Você planta, você colhe. Então agora você pecou, agora o pecado foi aberto, você foi confrontado com o pecado, você recebe uma sentença, porque daí Natan vai dar a sentença. Porque Natan agora dá na lata, né? Ele vai dizer, você desprezou, verso 9, você desprezou a palavra do Senhor. Você matou Urias pelas mãos do inimigo, né? Aí o verso 10 vem a sentença.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Querido homem, as consequências do seu pecado vão diretamente atingir a sua família. Você entende? É que a gente está, às vezes, no pecado, no prazer, e obviamente que a gente não para pensar nas consequências. Eu quero que você saiba que as consequências do nosso pecado atingem diretamente as pessoas que nós mais amamos. O relato diz que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E se você olhar a história de Davi daqui em diante, meu amigo, a família de Davi é uma verdadeira tragédia. Um filho estupra a irmã. O outro filho vai lá e mata esse irmão. O outro, depois esse mesmo filho tenta usurpar o trono do pai. É rolo atrás de rolo, é problema atrás de problema, é desgraça atrás de desgraça. E inclusive esse filho, fruto desse adultério, também iria morrer, né? Nós vemos ali que na sentença essa criança iria morrer. Veja, eu quero finalizar dizendo o seguinte: Davi não é um exemplo, não é um exemplo de como pecar. Porque tem muito homem que adultera, que peca, que erra, e depois diz o quê? Ah, mas Davi também pecou. Davi também fez, né? E tem gente que para justificar o seu pecado, para passar pano para o seu pecado, diz que Davi fez também. Então, né? Tipo, eu sou falho, eu caí, eu falhei. Ah, ok. Eu quero que você entenda que Davi não é um exemplo de como pecar. Davi é um exemplo de como se arrepender. Davi é um exemplo de arrependimento. Porque quando Davi recebe essa sentença, quando Davi recebe essa, essa, essa sentença terrível, o verso 13 vai dizer: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Querido homem, se você pecou, se arrependa, confesse o seu pecado. E olha, por exemplo, vou dar o exemplo do adultério, tá? Eu já recebi perguntas assim: Atilibre, no passado eu caí no adultério, mas eu jamais contei para minha esposa. E se eu contar, pode ser que haja separação. Eu devo contar? Se você fosse o traído, você gostaria de continuar sendo enganado? Se fosse você o traído, se fosse você que estivesse sendo traído, você gostaria de ser enganado? Será que a pessoa que recebe, né, o adultério, que sofre o adultério, não deveria ter o direito de escolher estar com você e de te perdoar? Quando nós pecamos, nós precisamos confessar a Deus. Mas se você pecou contra alguém, e o adultério é um pecado contra alguém, você precisa confessar o seu pecado. Então, e se alguém pensar diferente aqui e quiser levantar a mão e falar, fique à vontade. Mas eu queria dizer para você que pecados precisam ser confessados para que eles possam ser perdoados. E eu não posso confessar só para Deus. Se eu pequei contra o meu próximo, eu tenho que pedir perdão ao meu próximo. E não há ninguém mais próximo nessa vida do que a sua própria esposa. Então, quem caiu em adultério, seja homem para assumir o seu pecado. Seja homem e pague esse boleto aí. Esse boleto é seu. Pague esse boleto. Então, Davi, ele olha para o seu pecado e agora ele diz o quê? Eu pequei contra o Senhor. E depois, leia Salmo 51.
Veja o que Davi fala. Veja sobre, leia e estude sobre o arrependimento de Davi. Ele passou, depois desse episódio, ele passa agora o resto de toda a sua vida clamando por misericórdia, por perdão, por restauração. Eu não estou aqui dizendo que homens bíblicos não vão cair. Na verdade, eu estou dizendo que homens bíblicos podem cair, porque nós estamos numa batalha. Eu só quero que você enxergue que há passos para essa queda. Passos: terceirização, ociosidade, caixa do nada, aquela coisa da tô tranquilo. E aí o pecado se apresenta. E aí a pessoa aceita o pecado, cai no pecado, e depois toda aquela lambança para tentar apagar o pecado e as consequências, culminando em atos terríveis, hediondos, que a gente jamais imaginaria que alguém como o Espírito Santo seria capaz de fazer. Queridos, o meu apelo para cada um de vocês: estejam vigilantes, estejam atentos. O diabo está tentando derrotar cada um de vocês. O diabo está tentando fazer você cair. O diabo está tentando de muitas formas fazer com que você caia, e ele sabe que a queda de um homem bíblico é um troféu na mão do diabo. Ele sabe. Ele quer você porque ele sabe que você é um troféu. Ele não está tão preocupado com esses homens que já estão na queda, já caíram. O que ele quer mesmo são homens bíblicos, para ele poder esfregar na cara de Deus, assim como Satanás queria fazer com Jó, né? Ah, mas esse teu servo aí só faz isso porque você dá isso para ele, aquilo, né? E todos os dias essa batalha acontece. Todos os dias os nossos nomes estão em volta do grande conflito. E Deus, por vezes, olha e diz assim: está vendo lá o meu servo Ari, homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Em outros momentos, é o diabo dizendo: olha lá o teu servo Ari lá, olha o que ele fez, olha o que ele deixou de fazer. E aí a gente fica nessa. Então, eu apelo ao coração de vocês. Se vocês estiverem nesses passos, andando por esse caminho, afaste-se imediatamente. Se você já caiu no pecado, reconheça o seu pecado. Se você já errou, peça perdão. Clame por misericórdia. Clame por misericórdia. Estou vendo aqui alguns comentários que eu ainda não tinha lido, né? Cristóvão escreveu aqui: ele ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Verdade. E aí o Fernando escreveu aqui, né? O pastor Bulhão disse que ao avaliar uma situação de adultério, fez a seguinte consideração: o pecado deve ser confessado a Deus, e se a confissão ao ofendido vai causar mais estrago do que o benefício, é melhor não falar, considerando que isso aconteceu há um bom tempo. Bom, é uma posição. Eu particularmente penso diferente, mas eu respeito a opinião do pastor Bulhão, porque eu particularmente entendo que o pecado ele precisa ser de alguma forma confessado, né? E se eu pequei contra alguém, e aí veja, a gente pensa assim, o estrago já foi feito, né? O estrago já aconteceu. Já então permitir que uma pessoa permaneça na ignorância, né, eu particularmente não acho justo, tá? Mas essa é uma visão minha, tá? E eu respeito a visão de todos vocês aí também. Queridos, eu não sei se alguém aqui gostaria de... Falei sozinho aqui, né? Mas se alguém gostaria de falar alguma coisa, se alguém tem alguma posição, de repente até uma posição diferente da minha, e eu fico bem à vontade para ouvir vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Não? Todo mundo entendeu aí tudo? Né? William, quer falar? Opa, tem um pastor aqui, gente. Me ajuda aí, William. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu acho incrível essa história de Davi,
que no Espírito de Profecia, Ellen White diz que Davi, por causa desse pecado em específico, ele falhou como pai. Ele começou a falhar e foi tudo isso que tu tinha comentado sobre Absalão, sobre um filho estuprando a irmã, sobre Absalão tomando o trono, a briga dos filhos por causa do trono depois, a posição de Joabe em apoiar o filho que não era a escolha de Deus para se tornar o rei, e o fim trágico de Joabe, tudo isso feio por causa desse pecado de Davi. As consequências na família foi irreparável, foi destruindo a moral. Davi não conseguia corrigir os próprios filhos. Então, mas Deus ao mesmo tempo ele veio restaurando Davi e veio restaurando. A gente vê que Jesus vem dessa linhagem, né? De uma linhagem falha. Ele pode restaurar a nossa família, mas as consequências ficam. Então nós precisamos refletir as nossas escolhas. Não podemos baixar a guarda, né? Ótimo, William. Obrigado, realmente. A gente precisa entender que as consequências elas vão muito além de nós mesmos, né? Elas vão se refletir nas gerações futuras. Nós vamos ver aí que os filhos de Davi caíram em pecado, falharam, né? E sofreram as consequências também das escolhas do pai, né? Não sei se mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Muito bem. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês entendam que as consequências de um pecado, elas são terríveis, elas são trágicas. Eu entendo que nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado quando nós pecamos, para que nós possamos ser justos. Confessar um pecado, ao confessar um pecado, você está sendo justificado por Deus, você vai ser perdoado por Deus. A Bíblia diz que Deus imediatamente diz, quando Davi falou, eu pequei contra o Senhor, a Bíblia diz que Deus, Natan disse, Deus já te perdoou, Davi. Deus perdoou, está perdoado. Agora, as consequências, elas são inevitáveis. E você tentar, né, fazer com que as consequências elas sejam mais brandas, né, não sei, é uma forma talvez injusta de lidar com o pecado. Então, se eu tivesse sido recebido o adultério, se a minha esposa tivesse adulterado, eu gostaria de saber. E gostaria de ter o direito de escolher perdoar e permanecer ao lado dela, vendo o arrependimento, né? E gostaria de ver a restauração no coração dele, porque uma pessoa que carrega um adultério e não confessa, gente, você consegue imaginar como essa pessoa vive? O coração dessa pessoa? Então, são coisas que a gente precisa avaliar, mas independente disso, aqui o objetivo desse encontro é que nós entendamos os passos para a queda de um homem bíblico e que a gente se afaste imediatamente desse terrível pecado. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te louvar, para te agradecer, para te honrar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa história. A história de um homem que a Bíblia diz ser um homem segundo o teu coração, mas que no momento em que se afastou do Senhor, no momento em que terceirizou as suas funções, em que permaneceu ocioso, em que recebeu ali a tentação e se permitiu continuar na tentação até cometer o seu pecado, sofreu com as terríveis consequências, tentou de muitas formas apagar o seu pecado, foi capaz de matar. E Davi matou um dos homens mais íntegros que a Bíblia relata, Urias. Senhor, são coisas que nós só podemos compreender quando nós vemos que um homem se afasta do Senhor.
E homens bíblicos também são capazes de se afastar do Senhor para satisfazer os seus desejos carnais. Ó Deus, tenha misericórdia de homens assim. Abra os olhos de homens que por algum motivo possam estar pensando em cair nesse pecado. Afaste esses homens, ó Deus, do pecado. Que esses homens possam entender o tamanho da gravidade e das consequências terríveis que virão não apenas sobre ele, mas sobre sua família e sobre as gerações subsequentes. Por favor, Senhor, nos ajude e nos afaste do pecado. Coloque em nosso coração o desejo de sermos todos os dias santificados pela Tua palavra. Por favor, Senhor, nos ajude a fazermos um pacto com os nossos olhos, para jamais pararmos os nossos olhos sobre uma donzela, que os nossos olhos, que o nosso coração estejam tão somente sobre aquela mulher que o Senhor um dia colocou sobre nós, em nossas vidas, e que essa mulher possa ser honrada, não apenas pelos nossos atos, mas também pelas nossas palavras, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Santifica-nos para o teu reino. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Um feliz sábado. Muito obrigado por estarem aqui. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Gente, semana que vem, sabe quem é que vai estar aqui? Pastor. Fugiu o nome do homem aqui, gente. Marcos Bonfim. Pastor Marcos Bonfim, da Associação Geral, departamental da Associação Geral, pastor Marcos Bonfim, vai estar aqui no nosso encontro de homens. Por favor, não percam. Convidem amigos, convidem parentes, convida quem você quiser para participar, para estar nesse grupo, tá? No grupo da Jornada do Valente, né? E convide essas pessoas para estarem aqui. Os amigos que não sei se levantaram a mão aí querem falar, fiquem à vontade, tá? Mas já fica aqui estendido o convite para que você não perca o próximo sábado, pastor Marcos Bonfim. E no outro sábado, na sequência, vamos ter o pastor Fernando Iglesias. Esse grupo aqui não tá fraco não, hein, Marcelo? Para quem só tinha Tilibre, né? Marcos Bonfim, Fernando Iglesias, hein, Marcelo? O negócio tá fraco não, hein? Maneiro, Tilio. Que É, bênção, cara. tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Né? Deus seja louvado, Ari. Deus seja louvado, só Deus. Helder, eu tô vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo o que eu tô vendo? É um bebezinho aí na sua mão? Rapaz, bom dia a olha todos. aí. Aí tá minha filha aí, ó. Pra Ah, honrar ela e a família dela, ó. Dia 2 nasceu, ó. Aí, minha gente, não, isso é um Helder. presente de Deus a todo homem. Quem não foi, faça. Que tenha uma mulher para honrar e lutar por ela. Magnífico o que tu falou. Magnífico, meu amigo. Magnífico. Seja louvado, meu Estava amigo. quietinho, só escutando aqui com ela chorando, agora parou. Coisa mais linda. Parabéns, parabéns, Helder. Que Deus abençoe Obrigado. você, a sua esposa, a sua família. Né? Olha só, gente, um camarada teve filha, a filhinha nasceu Dia aí 2, às 9h53, nasceu. faz 3 dias e o camarada, às 5h30 da manhã, tá com a filhinha no braço aqui assistindo. Né? Isso aqui é coisa de um homem que se levantou para ser um sacerdote no lar. Atilibe, tem um amigo da Lidiane que é o Marcos Tulosa, que está no grupo aí. Marcos, essa menina é fruto de um amor entre eu e a Lisiane Ciarini, tua amiga de anos atrás. Lá tu é de Carlos Barbosa, tu está no grupo, a Lisiane te conheceu aí. Eu não Olha te conheço pessoalmente. que legal, Helder. Que Deus abençoe Amém. você, a sua família. Amém. Que foi a pessoa que eu fiz o primeiro estudo bíblico. Foi entre o Marcos Tulosa, foi a primeira, e a esposa Cristina, foi onde a Lisiane fez o estudo bíblico há 20 anos atrás. É mesmo, rapaz. Sim, Olha, está no grupo aqui. grupo com a gente. Tá. Olha, Marcos, Tá no grupo. se estiver por aí, ó, tem gente aqui que... Aí, Marcos, fala aí, Marcos.
Abre seu áudio aí, ó. Vê se você lembra dessa história aí, ó. Aham. Aí, Há 20 anos atrás, hein? Olha só. ó. Abre teu áudio aí, Marcos. Bom dia. Olha aí, que legal, gente. Que coisa, hein? A Lisiane está se encaminhando. Só abrir o áudio, teu áudio está fechado aí. Tem um botãozinho ali aí, vê se. É um botãozinho do microfone. Ele tá apertando na mãozinha. Ué, No lado da mãozinha, no lado, Do lado da do lado mãozinha, esquerdo. microfone aí. Você não tem como liberar o microfone dele, Tilipe? Não tenho, eu não tenho acesso para. Mas, gente, olha que coisa interessante, né? Essa família que tá ali, ó, né, o Helder, a Lise e agora a filhinha, né? A Lise, há 20 anos atrás, estudou a Bíblia com o Marco. É isso, Lise? Exatamente. com o Marcos e a Cristina lá em Novo Xingu, que era onde a gente morava. Gente, E aí eles vieram embora para Carlos Barbosa e a gente tem contato pelas redes sociais, assim, às vezes, né? E aí, quando a gente foi. Eu comecei a frequentar o IACS, eu lembrei deles de novo, porque a Ellen estudava no IACS, que é a filha deles. E hoje ela está em São Paulo, fazendo psicologia. E eu nunca esqueci deles. E aí, outro dia, a gente foi para a Fazenda Maranata, encontrei amigos deles comportando lá. E assim foi, e aí a gente voltou aos contatos agora. E aí, agora, assistindo o encontro de vocês, eu vi a fotinha do Marcos. Daí eu disse, amor, esse é o Marcos que eu fiz o primeiro estudo bíblico, o Marcos e a Cristina. Daí o Helder não se aguentou, né? Ele tinha que se exibir como papai. eu tava olhando ali e falou, gente, o que é aquilo na mão do Helder, cara? Não, é um bebezinho. Não sou pai de pet, sou pai de uma menina linda. É isso aí. Cara, que coisa maravilhosa. Agradecer ao Marcos e à Cristina, porque graças ao trabalho missionário de vocês, quando eu conheci a Lise, uma das nossas conversas foi: essa é a linha que eu vou seguir, e se tu quer te unir a mim e constituir família, é essa linha. Então, Marcos e Cristina, obrigado por ter ensinado ela a palavra através da Bíblia, e graças a isso nós estamos programando eu me rebatizar e a Lisiane se batizar, a Mari. Então, obrigado pelo trabalho de vocês, foi muito importante. E o Então, Marco vai ter que gratidão. vir, Marco. né? Vai ter que vir para assistir, né? Tem É o fruto do trabalho, né? Você vê, a Bíblia fala, né? Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Às vezes nós falamos de Deus para alguém e não temos a menor ideia. A gente faz em 20 anos, se passaram 20 anos. 20 anos. Helder, tá aqui a Lise, e tá como é que é o nome da bebezinha? Maitê. A Maitê. Aqui é a Maitê. Gente, que Deus abençoe essa família. Amém. Deus, você, Marco, e que Deus possa abençoar a cada um de nós aí nesse processo, né? De evangelizar, de falar de Deus para as pessoas. Homens, busquem a Deus em todo momento. Não permitam, né? Helder, olha que coisa linda você está vivendo. Você consegue imaginar perder tudo isso por alguns minutos de prazer? Cara, não dá para imaginar uma coisa dessa, entendeu? Não podemos perder isso jamais. Nunca. Jamais, entendeu? Nunca. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Um feliz sábado. Estamos aqui para a honra e glória de Deus, tá bom? Um abraço, gente. Deus abraço. Tchau. Agora o Marco conseguiu falar. Escutei tudo, tive problema com o microfone, mas muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estamos Aí, muito felizes por Meu vocês. telefone está ali, me liga depois. Conseguiu falar. Muito obrigado. Está muito bonito a gente está sentindo assim a bênção de ouvir essa programação de vocês. Fui também convidado para participar e está sendo uma grande bênção. Estou aqui com minha esposa, a gente escutou tudo. E estamos muito felizes. E queremos sim participar do batismo, assim.
A gente vai fazer Amém. planos. Deus seja louvado, Marcos. Vai programar e avisar. Estar aí nesse batismo, poder abraçar e ouvir essa história aí com alegria. Que Deus seja louvado. Deus abençoe. Estamos muito felizes por vocês. Muito Amém. felizes. Deus é Amém. louvado. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos vocês aí. Um feliz sábado na presença de Deus, tá bom? Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Feliz sábado, gente. Feliz sábado. Sábado a todos. Ótimo. Feliz sábado. Tchau, tchau.